A indústria financeira é uma das mais fáceis de desconfiar, e por bons motivos. Ela tem sido responsável por muitas grandes crises econômicas. Pessoas perderam suas economias de uma vida, e bens essenciais foram transformados em ativos especulativos para lucro. Em tudo isso, eles fizeram bilhões de reais, e nunca demonstraram claramente o valor que proporcionaram à sociedade em geral. Mas as finanças são uma ferramenta útil em qualquer sistema econômico que pode fazer muito bem. Pode alocar recursos de forma eficaz, facilitar o comércio e ajudar as pessoas a trocar valor futuro intangível por algo que precisam agora. As finanças também não são exclusivas do capitalismo. Um bom sistema financeiro é uma ferramenta crucial em basicamente qualquer sistema econômico. E maus sistemas financeiros foram responsáveis por desfazer muitas alternativas. Mas é apenas isso, uma ferramenta. Algo que pode ser extremamente útil ou causar muitos danos, especialmente quando é permitido crescer além de sua utilidade. Hoje, a indústria financeira é um dos maiores e indiscutivelmente mais influentes sistemas do mundo. E entre grandes bancos, fundos de investimento, empresas de private equity, fundos soberanos e pessoas comuns investindo seu dinheiro. Nós, indiscutivelmente, perdemos de vista o papel que esta indústria teoricamente simples deveria desempenhar em nossas economias. É surpreendentemente simples, mas a complexidade fabricada acumulada em cima de todo esse sistema é uma grande parte do problema. E a única maneira de ver isso é dar um passo atrás e entender adequadamente o que toda essa coisa deve fazer e o que não deve fazer. Então, qual é a função das finanças em uma economia? Ela ainda está desempenhando esse papel? E se não, quais são as consequências de uma indústria financeira que fica muito grande? Se a indústria financeira proporciona um valor líquido positivo para a economia, é um assunto delicado que há muito tempo está em debate. Uma coisa que já está remodelando como adicionamos valor, no entanto, é a IAO. Como no final dos anos 90 com a internet, o hype recente em torno da IAO generativa é impulsionado por rápidas melhorias e novos casos de uso em todos os setores da economia. A verdade é que está reestruturando completamente a economia e transformando a proposta de valor do trabalho humano. As habilidades de IAO não são mais apenas uma tendência. Elas são uma necessidade. Aprender a usar eficazmente as ferramentas de IAO o torna mais valioso como indivíduo, protegendo sua carreira e dando-lhe uma vantagem competitiva para superar candidatos a empregos, colegas e empresas. É por isso que recomendamos pessoalmente treinamentos práticos de imposto automóvel. Confia Menus é um divisor de águas. Muitas pessoas já estão aplicando o que aprenderam para otimizar seus processos de negócios. Obtenha treinamento prático com diversas ferramentas de AI automóvel, estratégias e hacks exclusivos que podem ajudar a aumentar a produtividade e se destacar. Saia e Me Vendas. Marketing, RH, estudos acadêmicos, gerenciando um negócio ou nas próprias finanças. Finanças é um termo amplo e é difícil definir o que se encaixa na indústria financeira e o que não se encaixa na economia moderna. Então, antes de prosseguir, faz sentido estabelecermos a ideia básica de finanças em seu nível mais fundamental. A indústria financeira sempre foi a intermediária entre o capital e os outros fatores de produção: terra, trabalho e empreendedorismo. A indústria financeira pega dinheiro ou riqueza que não está sendo usado e o aloca para atividades econômicas produtivas para gerar um retorno sobre o investimento. No caso da terra, a indústria financeira está, em teoria, lá para direcionar esses investimentos de capital para onde eles poderiam agregar mais valor, pegando depósitos de poupança e usando-os para investir em desenvolvimento imobiliário, por exemplo. Então, há o trabalho, onde a indústria financeira fornece capital aos trabalhadores para que eles possam possuir ativos através de uma hipoteca e consumir através de coisas como cartões de crédito. Aqui, a indústria financeira está trocando capital presente por trabalhadores para receber uma parte do valor do trabalho futuro dos trabalhadores. E então há o quarto fator de produção, o empreendedorismo.
que dita o que é feito com os recursos limitados de uma economia. A indústria financeira, em teoria, deve regular esse fator de produção, fornecendo capital apenas às ideias e negócios com maior potencial para agregar valor aos recursos que lhes são dados. Digamos, por exemplo, que há 2 empreendedores que têm uma ideia para curar uma doença grave. Um é um pesquisador experiente com décadas de experiência, e outro é um jovem recém-formado com pouca experiência. É trabalho da indústria financeira decidir quem recebe o recurso limitado de capital. Quando bem-sucedido, o empreendedorismo é uma fonte de invenção que leva à produção de novos bens e serviços, que, se bem-sucedidos, podem melhorar os padrões de vida dos consumidores, beneficiar a sociedade e gerar lucros para os próprios empreendedores, que compartilharão os retornos com o intermediário financeiro, que os conectou com um capital para tornar essas ideias uma realidade em primeiro lugar. Agora, na prática, qualquer investimento de capital geralmente financia alguma mistura de todos os 3 fatores de produção. E embora o empreendedorismo ofereça bons retornos, ele também tende a ser o investimento mais arriscado. Então o intermediário financeiro, obviamente, precisa realizar a devida diligência. Talvez um dos exemplos mais ilustrativos e orgânicos de finanças, impulsionando o crescimento econômico no Brasil, seria o período de industrialização e urbanização, onde a inovação tecnológica e a mudança para meios de produção mais eficientes aumentaram radicalmente a produção econômica. Novas empresas em larga escala exigiam grandes aportes de capital antecipados para financiar a construção de fábricas, infraestrutura e equipamentos, que, quando usados por uma abundante força de trabalho, ainda levariam anos para ver qualquer retorno sobre o investimento. Isso só foi possível através do acesso a capital financeiro em primeiro lugar, o que o tornou crítico para a expansão industrial. Mas mesmo nesta fase, a indústria financeira ainda era bastante pequena e subdesenvolvida, com o financiamento geralmente sendo obtido diretamente de indivíduos ricos, sem um banco ou fundo de investimento atuando como intermediário. À medida que a indústria financeira crescia, instituições maiores se formaram e novos mercados surgiram. Avançando para o século XX, os intermediários financeiros começaram a expandir do investimento na produção para o investimento no consumo, o que de certa forma foi um movimento lógico para eles. Por que produzir em massa todos esses bens se a grande maioria da sociedade não pode pagar por eles? E assim começou a ascensão do crédito ao consumidor, que pela primeira vez permitiu aos consumidores viver além das restrições desnecessárias de sua renda e poupanças imediatas. O crédito para itens caros, como carros, eletrodomésticos e móveis, rapidamente se tornou acessível no Brasil. As hipotecas se tornaram comuns, e à medida que a tecnologia de dados evoluía, o financiamento para o consumo foi epitomizado pelos cartões de crédito. A dívida das famílias brasileiras, que mede quanto crédito os consumidores estão contraindo, cresceu significativamente nas últimas décadas. Agora, a indústria financeira não está apenas alocando capital para o lado da oferta da economia. Ela está alocando capital para o lado da demanda da economia. Este efeito duplo impulsionou o crescimento econômico real e melhorias nos padrões de vida. Mas é claro que a indústria financeira evoluiu muito além deste relato histórico. E à medida que a indústria financeira cresceu em complexidade, tornou-se difícil ver o valor que muitos de seus aspectos realmente proporcionam à economia real. Essa preocupação é ainda mais impulsionada pelo tamanho e, portanto, pelo poder que algumas das maiores instituições financeiras atingiram. Basta olhar para a receita anual de algumas das maiores empresas financeiras no Brasil. Algumas estão gerando totais que se comparam ao PIB de estados inteiros. E embora o tamanho possa não importar por si só, dizem-me, é seguro dizer que os interesses privados das pessoas nas finanças não se alinham necessariamente com os interesses econômicos mais amplos, o que levanta a questão se a indústria financeira superou o papel de contribuição líquida que desempenhou principalmente na economia. Esta é uma grande questão a ser desvendada. Se pensarmos no papel tradicional da indústria financeira, podemos vê-la como uma ampulheta. Em cima estão os poupadores, embaixo, os tomadores de empréstimos. Finanças deveriam ser a parte estreita da ampulheta, ajudando esses dois lados a se conectarem produtivamente. No entanto,
Uma análise mais profunda mostra que apenas uma pequena porcentagem do dinheiro que circula no sistema financeiro está indo para investimentos produtivos em novos negócios ou para ajudar alguém a comprar uma casa, coisas que realmente impulsionam a economia real. A maior parte do dinheiro está em um ciclo fechado de compra e venda de ativos existentes, o que aumenta o preço das coisas, como moradias e mercados de ações, mas não cria nada de novo na economia real. Isso revela a transição que a indústria financeira fez de investimentos produtivos de longo prazo, como empréstimos para pequenas e médias empresas, que são extremamente raros hoje em dia, e para negociações de curto prazo e busca de juros do consumo. Em todo o mundo, há pessoas nas finanças analisando movimentos de preços e dados de mercado para executar negociações que duram meses e tão pouco quanto alguns nanosegundos, para mercados de câmbio, mercados de ações, mercados de criptomoedas e até mercados de commodities. O trading de curto prazo representa uma enorme proporção do volume total de negociações. Embora isso proporcione liquidez aos mercados, esse nível de trading de curto prazo contribui pouco, se é que contribui, para a economia real, porque cria flutuações de preços não confiáveis e não dá às empresas de capital aberto no mercado de ações nenhum capital real para trabalhar. Ao contrário do investimento de longo prazo, onde ambas as partes em uma transação hipotética podem ganhar, o trading especulativo de curto prazo é um jogo de soma zero. Os lucros totais devem ser igualados pelas perdas totais. E a única mudança que ocorreu é a redistribuição de valor entre os jogadores. E como é um jogo construído em um campo de jogo desigual, ele está realmente impulsionando a desigualdade, pois traders novatos, inexperientes, sem educação e despreocupados, são financeiramente explorados por analistas profissionais e grandes players que têm mais conhecimento, experiência e ferramentas informativas à sua disposição. Isso é especialmente o caso desde a pandemia, onde milhões de novos traders entraram nos mercados pela primeira vez. É sabido que o trading pode ser viciante e leva a resultados negativos para a maioria das pessoas inexperientes que são atraídas pelos anúncios chamativos e pelo fascínio de dinheiro rápido de plataformas de trading financeiro, cujo único incentivo é maximizar as atividades de trading para que lucrem com as taxas. Você já viu o aviso de a maioria dos traders perde dinheiro que o recebe ao configurar uma conta de trading? Esse é o equivalente da indústria financeira ao aviso de fumo e mata encontrado em um maço de cigarros. Ambos são lembretes sombrios e legalmente impostos dos riscos inerentes, mas muitas vezes ignorados na busca da satisfação de curto prazo. Agora, você pode dizer, um jogo é um jogo de sobrevivência do mais apto, certo? Mas no final do dia, nada é feito às custas desse tipo de atividade financeira especulativa. Nenhum bem fiscal é criado, nenhum serviço é fornecido e, portanto, valor não é produzido para a economia. A lenda do investimento Warren Buffett disse isso, ele mesmo em um evento em 2022, quando declarou que os mercados financeiros se tornaram quase totalmente um cassino. Existem certas partes da indústria financeira onde você pode contar a mesma história 10 ou 20 vezes. Eu olharia para algo como o mercado de commodities, por exemplo, e diria, ok, sim, você pode voltar muito na história e dizer, se você é um agricultor, você pode precisar de alguns instrumentos financeiros para ajudá-lo a se proteger da possibilidade de uma seca ou uma má colheita. Ok, isso é um uso produtivo de capital financeiro. Mas é algo produtivo quando a maior parte da negociação nos mercados de commodities e certos tipos de minerais e recursos energéticos está sendo feita apenas por causa da negociação financeira versus, digamos, proteção real por agricultores? E eu teria que dizer que não. Agora, se você está pensando que o trading especulativo de curto prazo não representa a indústria financeira como um todo, você estaria correto. É apenas uma parte de um sistema mais amplo. Mas o fator central que permite que os traders institucionais lucrem sem adicionar valor também se aplica a essencialmente todos os outros mercados financeiros existentes. E isso é a assimetria de informações. Quando uma entidade em uma transação tem melhor informação
do que a outra, o que significa que ela tem uma melhor compreensão do verdadeiro valor que está sendo trocado. Por exemplo, se um executivo corporativo sabe sobre um acordo futuro que aumentará o preço das ações da empresa, ele pode comprar ações antes que a informação se torne pública e antes que o equilíbrio de preços mais altos seja estabelecido. Essa assimetria de informações entre o executivo corporativo que estava comprando a ação e o vendedor que está cego ao valor futuro próximo da ação dá a uma das partes uma vantagem que ela pode explorar para obter lucro do mercado. Agora, este exemplo é a definição de uso de informação privilegiada e legal, mas em outras partes dos mercados financeiros. A assimetria de informações é uma maneira perfeitamente aceitável de obter lucros. Pegue o trading de alta frequência, onde algoritmos com super rápidas conexões estão acessando informações antes de qualquer outra pessoa. Tudo isso é feito em questão de microsegundos. Mas se soma, pesquisas mostram que o trading de alta frequência tem um custo significativo para os mercados de ações. Isso representa um imposto para todos os outros participantes do mercado e é literalmente a extração automatizada de renda. No caso dos consumidores, a assimetria de informações pode ser na forma de produtos de seguro pelos quais você paga em excesso, porque há detalhes sutis nos termos e condições que reduzem o tamanho ou a chance de um pagamento. E, em última análise, o que esses exemplos nos mostram é que, à medida que a indústria financeira se torna cada vez mais complexa, a lacuna de informações entre a indústria e o cidadão comum cresce, seja no trading, seguros, crédito ou qualquer outro mercado financeiro. Isso cria mais espaço para a indústria financeira extrair valor de transações em vez de auxiliar na criação de novo valor. A indústria financeira aumentou sua posição dominante na economia global e sua rentabilidade, concentrada, está extraindo valor de outras maneiras, menos óbvias também. As pesquisas mostram que a área financeira continua sendo uma das preferidas para graduados, enquanto setores como educação, saúde e serviço público se tornam menos atraentes. Como resultado, o capital humano está se desviando de ocupações que produzem altos benefícios marginais para a sociedade, como pesquisa médica, construção, ensino ou serviço público, causando lacunas de talento e governança menos eficaz e menor eficiência. Esses graduados poderiam trabalhar no desenvolvimento de soluções para armazenamento de energia, pesquisa médica e exploração espacial, ou no desenvolvimento de algoritmos que podem se aproveitar de pequenas diferenças de preço entre diferentes mercados. Claro, um sistema financeiro superdimensionado não é apenas um problema simplesmente porque grande parte dele é inútil. Os problemas são ainda mais agravados pelo benefício desproporcional que ele tem para pessoas que já têm riqueza. A maioria dos ativos, as ações, os títulos, até mesmo o mercado imobiliário no Brasil, é de propriedade de uma pequena parcela da população. Então, a maior parte do mercado de ações é de propriedade dos 10% mais ricos da população. Isso se torna ainda mais concentrado quando você vai para o 1%. Então, os grandes investidores estão se beneficiando tremendamente. A pessoa média ainda recebe a maior parte do seu dinheiro de um salário. É sobre renda, não é sobre riqueza de ativos. E, no entanto, nas últimas décadas, toda a natureza de nossa economia mudou de maneiras que incentivam a riqueza de ativos em detrimento do crescimento da renda. Relatórios mostram que a inflação dos preços dos ativos tem criado uma grande quantidade de riqueza em papel globalmente, o que beneficia principalmente os ricos por definição. Basta olhar para a relação preço da casa, renda na maioria dos países. Em muitos lugares, tem aumentado por pelo menos os últimos 10 anos. Se você preferir olhar para ativos financeiros mais líquidos, a história é a mesma. Os mercados de ações têm crescido muito mais rápido do que o crescimento do salário médio. Isso é ótimo para os proprietários de ativos financeiros. Mas para a maioria das pessoas na economia, que obtém sua renda do trabalho e tem baixos níveis de poupança investível, houve pouco benefício. Agora, as finanças são um bode expiatório fácil para todos os nossos problemas econômicos, porque, bem,
Nem mesmo os profissionais de finanças gostam de alguns aspectos da própria indústria. A realidade é que a indústria tem uma função. Ela está lá em teoria para ser o lubrificante que facilita o investimento, a transação, a poupança e a condução dos negócios. Ela move os riscos de pessoas que não os querem para pessoas que estão felizes em aceitá-los em troca de uma recompensa. E até para consumidores que usam crédito, dentro do razoável, pode ajudar a suavizar o orçamento e tornar o consumo dos bens e serviços que desfrutamos um pouco mais fluido. O veneno, como na maioria das coisas, está na dosagem. Um bom motor precisa de óleo para funcionar, mas submerge-o completamente e ele vai travar. Infelizmente, não há um limite natural para a indústria financeira. E se ela não consegue ganhar dinheiro fornecendo valor, ela ganhará dinheiro extraindo valor. Agora, é claro, isso pode ser resolvido com regulamentações, mas, para isso, precisamos primeiro reconhecer que ela claramente foi longe demais para começar.